Beleza? Ok. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu estava dizendo, um momento único, um momento que eu amo, um momento, como o irmão Wilton falou, que a igreja se reúne para nós aprendermos, né? Inicialmente, o nosso professor vai falar a respeito do livro de Filipenses, como foi proposto, e logo após nós vamos perguntar, tirar dúvida, etc. Então, glorificamos a Deus nessa noite e por isso vamos orar, para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa abrir o nosso entendimento, para que nós possamos guardar o que será servido nessa noite aqui, né? Que nós possamos guardar. Senhor, nós te louvamos nessa noite, glorificamos o teu nome porque tu és fiel. Te louvamos, Senhor, porque nós fomos escolhidos por ti. Te louvamos pela alegria de termos sido escolhidos por ti, Senhor, e termos a nossa mente liberta de todo julgo, de toda prisão. Estamos felizes, Senhor, porque tu nos dá uma liberdade. E essa liberdade que tu nos dá, Senhor, o Senhor também nos dá a sensatez. O Senhor nos faz viver uma vida de liberdade sem escandalizar. Por isso, Senhor, que nós tenhamos sempre, Pai, esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio, para que não possamos escandalizar aqueles que nos cercam e possamos viver uma liberdade, Senhor, sem libertinagem, como o teu filho Paulo falou. Por isso, Senhor, usa o professor nessa noite, que possamos mergulhar nesse livro maravilhoso da tua palavra. Muito obrigado. Amém. Amém. Por favor, professor Hilton. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês estão ouvindo bem? Muito bem. Então tá bom. Como o irmão Isaías falou, a gente vai fazer aqui uma breve introdução da carta de Paulo aos Filipenses. E como de costume, a gente já preparou um material. E aí, ao final do estudo, permitindo o Senhor, a gente vai disponibilizar lá no grupo para vocês se aprofundarem no estudo. É interessante essa oração que o irmão Isaías fez. Ele usou a palavra liberdade e prisão. Essa carta que Paulo escreve é uma das cartas da prisão. Ele estava preso quando ele escreveu. Só que ele escreve com tanta liberdade que, se nós não conhecêssemos o contexto, a gente imaginaria que ele estava escrevendo depois de um momento de muita alegria, porque essa carta ela ressalta muito a alegria. Ela é conhecida como a Epístola da Alegria. Se vocês verificarem no capítulo 4, verso 4, ele usa 2 vezes ali a palavra alegria, que nós devemos nos alegrar no Senhor. E imagina uma pessoa que está presa por causa do testemunho de Cristo, incentivando, exortando os irmãos, né, a se alegrarem no Senhor, que é a fonte de toda alegria. Por que essa carta ela surge? Qual que é o intento dessa carta? Tem aqui uma questão muito interessante. Paulo ele vai agradecer os recursos que ele recebeu dos irmãos. Então ele encontra essa oportunidade de escrever para agradecer as ofertas que foram enviadas para ele. Vocês sabem que na prisão havia necessidade dos recursos para a própria manutenção de vida, a questão da alimentação, das coisas necessárias, e também dos escritos, né? Paulo precisava escrever as suas cartas, as suas comunicações com as igrejas, e esses materiais não eram baratos. Esses materiais eles custavam um certo preço. Então Paulo ele agradece, ele sabe ali que muita gente deixou de contribuir com a sua vida. Isso aí também em função dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, que arrebatavam esses recursos das igrejas. Então, algumas igrejas deixaram de ajudar Paulo. Mas essa comunidade, em específico, ela sustenta Paulo. Então, Paulo, ele
vai agradecer e ele vai escrever uma carta que é uma carta totalmente voltada para a experiência cristã. Então, a chave de leitura de Filipenses é que essa carta ela depende da experiência cristã. Existem ali afirmações que elas podem ser alvo da nossa vida, mas que talvez elas já não sejam, hoje, no atual momento, uma realidade espiritual. Porque, como é experiência, ao ler uma carta de experiência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar a minha vida para ver se eu tenho a mesma experiência. Vou dar um exemplo básico disso. Por exemplo, aquele texto famoso de Filipenses 4:13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você verificar ali o contexto, é um contexto de aprendizagem. Os versos anteriores, Paulo comunica que ele aprendeu a viver tanto na fartura como na necessidade. Então ele fala assim: aprendi. Se ele aprendeu, é porque ele passou por aquele processo. Então ele poderia declarar claramente: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, naquele que me fortalece. Aí a pergunta que a gente faz: nós podemos declarar essas afirmações que elas existem nessa carta aos Filipenses? Nós podemos utilizar dessa linguagem que Paulo utilizou? A resposta é sim e não. Então, em que sentido? Eu posso declarar como sendo um objeto de fé. Se eu vier a passar por tal circunstância, o Senhor está comigo, então eu poderei dizer isso em fé. Agora, como experiência de vida, eu só posso declarar essas expressões de fé se de fato eu passei por isso, se eu aprendi essa vivência cristã. Então, Paulo já era um homem maduro, ele já era um homem que ele tinha aprendido a viver com Cristo dessa forma, ao ponto de enxergar que as suas cadeias eram provenientes dessa graça de Deus para que ele pudesse anunciar o evangelho e que isso fazia parte da sua jornada. Ele entende que as prisões são prisões com relação a Cristo, que é por causa de Cristo que ele está preso, mas isso não tira dele a alegria. Quando fala de experiência, eu vou citar aqui rapidamente um exemplo de alguém que passou por isso, e aí que ficou conhecido na história da igreja, que é o irmão chinês Watchman Nee. Lá no regime comunista chinês, quando ele foi preso, ele ficou 20 anos preso. Ele já tinha tido o tempo necessário da prisão, mas infelizmente ele não saiu da prisão, ele acabou morrendo na prisão. E quando ele escrevia as cartas para os irmãos, ele não podia usar a palavra Deus, né? O regime lá lia as cartas e não aceitava que usasse a palavra Deus. Aí o que ele fez? Ele substituiu a palavra Deus por alegria. Então ele viveu assim uma dimensão como Paulo. Ele falou assim: olha, eu quero que os irmãos fiquem em paz, tudo, porque a minha alegria nunca me abandonou. A minha alegria está comigo. Então ele lá na prisão, ele escolheu uma palavra para designar Deus, e a palavra escolhida foi alegria. E também, a exemplo de Paulo, ele foi um homem que ele ganhou o seu carcereiro para Cristo. O homem que cuidava dele foi convertido a Cristo através da vida dele. E lá tinha um caso especial onde ele caiu e ele quebrou o braço. E ele estava alegre, ele estava feliz, louvando a Deus. Aí o carcereiro perguntou por que ele estava feliz se ele tinha acabado de quebrar o braço. Aí ele disse para o carcereiro que ele tinha quebrado apenas um braço, que outro braço estava bom e que ele poderia escrever, que ele poderia executar as ações e que a alegria dele estava ali com ele. Então, são dimensões de fé que elas são profundas. Então, quando a gente lê um escrito desse, a gente vê declarações ali muito fortes. Por exemplo, uma expressão que tem nessa carta, que é muito linda, logo no capítulo 1, é aquela que Paulo fala assim, que para ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então você vê, uma pessoa fala assim, qual que é a sua definição de vida? É Cristo. Atrás de uma frase dessa, de uma expressão dessa, você dizer que o seu viver é Cristo, é muito mais do que você afirmar que você acredita em Cristo. É muito mais do que você afirmar do que você tem comunhão com Cristo, de que você ama a Cristo. Você está dizendo que o seu viver, que a sua realidade é Cristo. Então ele exorta os irmãos nessa carta
a terem uma postura totalmente voltada para Cristo. É nessa carta que ele trabalha uma das declarações mais lindas de todo o Novo Testamento, que está lá no capítulo 2, que é um hino. Talvez esse hino não seja de autoria de Paulo. Pode ser um hino que a igreja já cantava e ele insere na sua carta, mas não importa. Ele assume esse hino como uma realidade, que é Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, que mostra o quê? Toda essa dimensão de Cristo. Cristo que se humilha, ele assume a natureza humana e ele se humilha até a morte, morte de cruz. Então, olha que princípio bonito. A Bíblia nunca afirmou, em nenhum lugar, que os humilhados serão exaltados. Isso é uma frase que as pessoas falam como se ela fosse bíblica, né? Ah, na Bíblia está escrito, os humilhados serão exaltados. Não, não está escrito isso. Na Bíblia está escrito o seguinte: aquele que se humilha, aquele que a si mesmo se humilha, ele será exaltado. Por quê? Porque pode existir um caso de a pessoa ser humilhada e ela endurecer o coração. A humilhação por si só, ela não traz nenhum benefício para a pessoa. Agora, quando é uma resolução pessoal, onde a pessoa a si mesmo se humilha, ela é exaltada. E foi isso que Cristo fez. Ele se humilhou a si mesmo, né? E se humilhou até o ponto máximo, que foi a morte de cruz. E qual foi a consequência disso? Paulo vai dizer, através desse hino, né, que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Olha que coisa bonita. O Cristo, que era todo-poderoso, que era Deus, que tinha adoração dos anjos, de todo esse universo, ele se humilha ao grau máximo, para que ele possa receber, como homem, um nome que está acima de todo nome. Então, para nós vivermos essa dimensão dessa carta, Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, que nós devemos considerar o nosso próximo superior a nós. Então, por isso que é uma carta muito profunda. Toda essa dimensão da experiência de Paulo, ele retrata com muita paixão nessa carta. Logo no capítulo 1, tem uma expressão que a gente sempre usa quando nós vamos estimular o irmão na fé, que está lá no verso 6, que diz assim: aquele que começou em vós a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. E aí, o que a gente interpreta disso, né? Nós dizemos assim: olha, você agora foi convertido, Deus começou a boa obra em você, então Deus vai te aperfeiçoar até o dia da vinda do Senhor Jesus ou até o dia da sua morte. Então Cristo vai aperfeiçoar. Aí a gente se pergunta assim: isso é verdade? É verdade, né? Nós estamos inseridos em Cristo e ele vai nos aperfeiçoando através da palavra, através do Espírito, através das circunstâncias da vida, através da comunhão com os irmãos, nós vamos sendo aperfeiçoados. Mas o contexto aí, a boa obra aí não é isso. A boa obra que Paulo está escrevendo, por incrível que pareça, é uma questão financeira. É o que eles encaminham para Paulo. Então, Paulo vai dirigir toda a sua carta nesse intuito, de agradecer aos irmãos por essa obra que eles estavam fazendo. Então, Paulo ele fala que os irmãos fazem isso não porque Paulo fosse um homem necessitado, porque ele já aprendeu a viver com a necessidade. Né? E é nesse contexto que ele fala que ele já aprendeu a viver com necessidade e viver na fartura. Então, ele fala para os irmãos que eles não fazem isso por uma extrema necessidade de Paulo, embora Paulo precise disso. Mas é porque o coração dos irmãos é um coração que está dilatado para a obra de Deus. E aí ele faz uma promessa muito gloriosa lá no final, capítulo 4, verso 19. Ele promete diante de Deus que Deus vai recompensar os irmãos por isso. Que Deus ele não há de esquecer dessa graça que os irmãos enviam para Paulo. E no meio dessa jornada de agradecimento, de experiências, Paulo vai mostrando como que ele chegou nesse nível, né? Como que ele chegou a ter essa profundidade dessa alegria no Senhor, de não depender das circunstâncias, que é algo difícil para nós, né? As coisas do dia a dia, os nossos relacionamentos, as nossas decepções, geralmente elas afetam a nossa fé, elas afetam a nossa alegria. Então, esse nível de maturidade ele tem que ser ensinado e principalmente vivido e aprendido no dia a dia. E aí Paulo vai mostrar como é que ele faz isso, né? Ele
Ele mostra que ele conseguiu abrir mão de tudo aquilo que ele tinha por essencial, né? O seu passado, a sua origem judaica, a sua formação religiosa, qualquer título que ele tinha, ele disse que ele considerou tudo isso como esterco, como algo a ser descartado, para que ele pudesse ganhar mais de Cristo. Então, Paulo mostra, fala assim, olha, o meu alvo de vida é o alvo da maturidade em Cristo. Eu quero obter cada vez mais, cada dia mais, eu vou obtendo Cristo. Aí você pergunta assim, mas Paulo já não tinha Cristo? Ele já não era um cristão? Ele já não era um crente fiel? Ele já não era um apóstolo? Já não era um homem que era enviado por Deus? Para Paulo, a dimensão de vida não é sair somente do inferno para o céu. A dimensão de Paulo era você começar em Cristo e você terminar na plenitude de Cristo. Então, quando ele fala assim, eu largo mão de tudo, considero tudo como esterco, para que eu possa ganhar mais de Cristo, ele está falando isso. O alvo da minha vida é Cristo. Então, Paulo é um homem que ele é capturado por essa ideia. Ele é um homem que ele entende que se ele estivesse com Cristo, era bem melhor, né? No sentido de ele ter partido. Se Deus levasse ele, ele fala assim, estar com Cristo é bem melhor. Mas por causa da igreja, por causa de formar Cristo nos irmãos, ele abre mão disso, né? Ele fala assim, olha, por amor de vocês, eu ainda tenho que habitar aqui nessa carne. Eu ainda tenho que viver aqui com vocês. Então, é uma epístola que é para nós lermos nessa perspectiva de experiência e realidade. Então, ela se torna para nós uma epístola-alvo, onde eu vou olhando a vida de um homem maduro, como que esse homem vai caminhando, quais são as coisas que esse homem valoriza, como que ele enxerga a Cristo como um modelo de vida, para nós também nos adequarmos ao ponto de nós declararmos essas expressões tão lindas e fortes que ele usa durante a epístola, né? O viver para mim é Cristo, Cristo vai ser formado em todo o ser dele, ele larga tudo por causa de Cristo, e no final ele diz que ele já sabe viver em qualquer situação. E aí, se a gente juntar tudo isso, a gente sai com uma pergunta. Um homem que chegou nesse nível, um homem que entende a fé nessa proporção, quem que poderia parar esse homem? Né? O que poderia tirar esse homem do alvo? Nada. Por isso que ele tem essa dimensão e por isso que ele foi um instrumento tão precioso do Senhor, né? Um homem que foi trabalhado pelo Senhor ao ponto de entender que as suas prisões eram prisões decorrentes da obra e era em função da igreja. Então é uma epístola muito bonita, onde ele tem um coração ali alargado para agradecer aos irmãos. Não era uma comunidade tão pobre, mas também não era uma comunidade muito rica, né? Tinha lá os irmãos que tinham condição. Era uma região boa ali. Mas eles, mesmo assim, eles são irmãos que eles ajudam, né? Eles não têm aquela pobreza da Macedônia, daquela região que ajudou bastante também. Mas mesmo nesse padrão, vamos chamar assim, mediano de vida deles, eles se dispõem a ajudar Paulo. Então, ele é muito grato aos irmãos por causa disso. E em agradecimento a eles, a gente tem acesso a essa carta, né? Então, olha que coisa interessante. Em função de os irmãos amarem a obra de Deus e de financiar a vida de Paulo, ele escreve para esses irmãos, ele encontra essa ocasião para escrever, e através disso a gente recebe esse escrito e a gente aprende muito com ele. Amém? Vou passar aí para o irmão Isaías conduzir o trabalho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você foi rápido, Hilton. A epístola também é pequena, né? Mas é algo que tem muita pergunta aqui, muita mesmo. E eu gostaria de já abrir a oportunidade para os irmãos perguntarem para o nosso professor. Podem ficar à vontade, eu vi que nosso irmão Nelson chegou. Também nós temos aqui um irmão meu, Hilton, um irmão que parece que foi nascido da mesma mãe. Ih, rapaz, cadê ele? Ah, tá aqui o Emerson. Não está com o nome dele aqui, mas esses 3 pontinhos aqui eu sei que é ele. Parece que é um irmão que eu amo muito, irmão Emerson. Estou muito feliz de ele estar aqui.
Então, eu gostaria já de abrir aos irmãos aí as perguntas, que eu tenho perguntas aqui, rapaz, interessantes sobre esse livro. Por favor. Quem vai começar aí? Já que não tem ninguém para perguntar. Eu posso? Pode perguntar. Ah, Eu estou com 15 prazer, aqui. obrigado, pastor Isaías. Hoje, como é folga na faculdade, eu falei assim, hoje eu vou entrar hoje, né? Você está sempre me convidando. Já queria agradecer Amém. o convite e louvo a Deus pela vida do pastor Wilton, né? Eu escuto muito do Senhor, né? Ainda não tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas eu creio que breve a gente vai se conhecer. Parabéns pelo... Pastorzão, eu queria fazer uma pergunta. No primeiro, o versículo melhor, o capítulo 1, quando Paulo fala que ele afirma, ele fala assim, que é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Aqui ele estava se referindo ao grupo de pessoas, a um grupo de etnia, alguém que fazia isso com certa veemência, que chamou a sua atenção? Uhum. Bem interessante isso. Há sempre aí nas cartas paulinas, né, as menções aos grupos, né? Paulo ele é bem categórico nisso. Nessa epístola, olha a maturidade dele. Ele entende que existem ali pessoas que estão pregando. Uns pregam por inveja, por porfia. Uns querem aparecer. Mas olha a maturidade dele. Ele fala o seguinte, olha, mesmo que eles façam isso, se o evangelho está sendo anunciado, não interrompa. Então, não é um grupo de falsos profetas. A gente tem que diferenciar isso, né? Com relação aos falsos mestres, Paulo é muito enfático com relação à origem deles. Ele fala que são doutrinas demoníacas que afastam as pessoas de Cristo. São falsos apóstolos. Mas esses aí não. Esses aí são o quê? São itinerantes, são pregadores que, mesmo combatendo a obra de Paulo, mesmo combatendo a ele, eles estão anunciando o evangelho. Então você vê que visão maravilhosa que esse homem tem. Ele fala assim, não impeça, deixa eles pregarem. Conquanto que Cristo seja anunciado, não tem problema. Então, são irmãos que ainda não possuem a maturidade dele, que ali questionam alguns fatos dele, principalmente alguns pontos que Paulo pregava. Você vai ver que sempre tem esses grupos que acabam se opondo a Paulo, e sempre tem debates acerca da lei, acerca disso, né? Mas ele entende, ele fala, olha, esses irmãos aí estão pregando, então mesmo que seja por porfia e tal, e tem os que pregam de boa vontade, tem os outros grupos de itinerantes também que eles estão anunciando. Então, o que chegava para ele? Ele falava assim, ó, apareceu alguém aqui. Aí, o que esse irmão pregou? Ele falou isso, 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 isso. Ah, tá bom, ele pregou direito. Ah, mas ele chega e ele fala assim que não é muito a favor do seu trabalho, que você, às vezes, é muito radical, ou você é muito liberal. Então, o que Paulo fala? Não se importa com isso. Se o evangelho está sendo anunciado, deixa ele ser anunciado. É uma visão muito madura essa aí. Obrigado. Amém, amém. Irmão Wilton, existe pessoas, cristãos, que usam aquele termo. Eu já vi obreiros de Paulo, em Corinto, que ele fala que o que eu quero fazer não faço, e o que eu não quero, isso eu faço, e tal, para utilizar a afirmativa de que Paulo era um homem muito estável, né? Não tinha uma estabilidade, uma postura como nós temos observado aqui no livro de Filipenses, né? Aqui no livro de Filipenses 3:17, ele diz que ele conclama o povo a ser imitador dele. Quer dizer, um homem com a estabilidade, um homem com a firmeza, um homem de testemunho, não é? E que ele fala que o homem maduro, né? Como eu gosto de dizer sempre, com a musculatura espiritual, né? Firme, um exemplo de cristão. E o que o irmão Wilson tem para dizer sobre essas duas afirmações? Que as pessoas utilizam, ele fala, mas está na Bíblia, mas nós sabemos que é um equívoco, e eu creio que vai ser útil para muita gente aqui no grupo, que talvez ainda pense dessa forma. Certo. Essa expressão que você usou, Isaías, com relação a o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer se eu faço, é uma descrição
que Paulo está falando lá em Romanos capítulo 7, do homem debaixo da lei, né? Então, a gente tem que entender lá o contexto de Romanos. Em Romanos, Paulo faz uso de um recurso literário chamado digressão. Então, o que é isso? Ele começa um assunto, aí ele faz um parêntese, ele faz uma explicação, aí depois ele volta no assunto inicial. Se você pegar, por exemplo, Efésios capítulo 5, você vai ver ele fazendo isso muito claramente quando ele fala de Cristo, a igreja e do casamento homem e mulher. Tá? Então, o que acontece? Lá em Romanos, ele está fundamentando a graça no capítulo 5, aí ele explica a vitória sobre o pecado no capítulo 6. Então, no capítulo 6, ele já mostra o homem liberto do pecado, o homem que foi crucificado com Cristo, o homem que agora usa dos seus membros como instrumento de justiça, e que agora esse homem está liberto. Então, o assunto, o pecado na vida do cristão, foi resolvido lá em Romanos 6, com a co-crucificação. O que é isso? Nós somos crucificados juntamente com Cristo. Romanos 6, 6. Então, esse assunto do pecado, ele resolve no capítulo 6. Aí, quando a gente pega o capítulo 7, dá a impressão que Paulo recuou. Aí você fala assim, como é que ele pode falar sobre a vitória no capítulo 6 e se apresentar tão fraco no capítulo 7? Mas ali no capítulo 7 é uma digressão. O que Paulo está falando ali é do homem diante da lei. Então, o que é o homem diante da lei? É um homem em desespero. É um homem que vê que a lei, embora ela seja santa, justa, que ela venha mostrar o caráter de Deus, a lei ela aponta para esse homem e fala que esse homem é totalmente miserável, que esse homem não tem nenhuma chance de viver o padrão que Deus estabeleceu. Então ali Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É uma linguagem da época que mostra que o condenado carregava o corpo, tal, aquela questão toda. E aí, qual que é a vitória que ele dá? Ele fala assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. O que é segundo a carne aí? É a lei. As obras da carne, como Paulo fala aos Gálatas. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí no versículo 2 de Romanos 8, ele fala da lei do Espírito e vida, que é a lei que opera na vida do cristão. Então, Romanos 7, essa expressão, Isaías, não é que você vê um Paulo, como você mesmo citou que as pessoas falam, né? Um Paulo inconstante, um homem que uma hora está com aquela fé, aí daqui a pouco ele está lá embaixo. Não. O que Paulo está mostrando ali é que o homem diante da lei, ele não tem chance nenhuma. Mas em Cristo, ele obtém a vitória, ele não tem mais a condenação que a lei vem e traz. Por quê? Porque esse homem já não vive mais na lei. Ele já foi crucificado com Cristo. Ele vive agora a vida no Espírito. E a vida no Espírito, ela é superior. Por isso que em Gálatas ele fala assim, os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Mas antes, no verso 23 do capítulo 5, o que ele afirma ao falar sobre o fruto do Espírito? Ele fala assim, contra essas coisas não há lei. Se você vive no Espírito, você já cumpriu isso da lei. Amém. E no versículo 8 de Romano, esse termo agora, pois, né, já desconstrói todo o 7, né? Sim. No início de Romanos 8:1, na parte A ali, diz agora, pois, já Isso. nenhuma condenação. Isso aqui já derruba. Amém, Derruba. glória a Deus. Perguntas? Vamos lá. Por favor, Nelson. Pastor Nelson. O que você perguntou aí, perguntou ao Wilton, é bem interessante, por quê? Porque o perigo da fala de um texto isolado, entendeu? Pegar uma parte e não ler o todo. É isso que traz aí o pretexto para a heresia, né? Texto sem contexto é pretexto para a heresia. É um perigo muito grande. Então, nós temos hoje pessoas, é aí que está o grande perigo da gente julgar a profecia e não o profeta, né? Saber se aquilo está de acordo com a realidade. Como o povo de Bereia. Peraí, cara, Paulo está me falando, mas deixa eu conferir que se testificar é real. A Bíblia responde a Bíblia. O problema todo é que são pessoas que muitas vezes dêem motivação para tentar macular a imagem de alguém, entendeu? Que incomoda, que atrapalha seus propósitos, que
porque parece que está tirando um pouco o brilho dele, não por desejar, entendeu? Então, são várias motivações que estão tocando em feridas que incomodam aquela pessoa, coisas erradas que estão fazendo. Então, são várias questões que levam a pessoa, muitas vezes, a tentar formar opinião contra alguém para ajudar contra a multidão. Então, nós temos que ter muita cautela naquilo que nós ouvimos, porque esse é o grande perigo dos dias atuais. Quem não lê está sujeito ao fracasso da ignorância. Né? Então, nós precisamos ter esse texto aí bem alicerçado, estruturado, para que não haja dúvida. Porque quando se joga no meio da multidão, lamentavelmente, nem todo mundo tem o conhecimento necessário para poder discernir aquilo que é falado. Por isso que nós devemos ter tomar um cuidado muito grande. Às vezes nós rendemos tanto conhecimento de uma pessoa que passamos a admirar, mas muitas vezes não prestamos atenção no argumento dessa pessoa. E aí que está o grande perigo. É verdade. Amém, amém. E vamos lá. Pastor Nelson deu mais uma afirmativa, não perguntou, mas vamos lá, gente. Perguntas. Eu já tenho outra aqui no gatilho, hein? Já tem uma outra aqui no gatilho, hein? Vamos perguntar, gente. As meninas vão perguntar? Cadê as irmãs aqui valorosas? Irmã Sheila, irmã Cissa, irmã Geise, Gil. Posso perguntar? A hora que fica à vontade. A irmã Célia. Então, ninguém está perguntando. Pastor Wilton, a gente sabe que das qualidades da igreja de Filipenses, elas são elogiáveis. Elas são, assim, coisas fantásticas, né, de poder. Mas sabemos que é uma igreja de uma região, que Paulo tinha um apreço, não tinha tantas igrejas como nós temos aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro. Vamos dizer que é o Rio de Janeiro hoje, onde você tem várias denominações. Como isso se pregaria a essas igrejas nesse sentido? Essas falas, porque ela entendeu a missão, ela entendeu o propósito, ela foi solidária, ela foi mantenedora, ela foi visionária, ela foi missionária, ela tem várias qualidades. Eu vejo assim que tem um problema nessa igreja. Ele é bem sutil, bem delicado, mas Paulo trata dele, que é aquela questão de as irmãs falarem uma mesma coisa. Está lá em Filipenses 4, né? Logo no início. Então ele roga ali que as irmãs tenham a mesma fala, que são irmãs preciosas no Senhor, Evódia e Sintique, né? E isso hoje, nesse meio denominacional, eu vejo, irmão Nelson, que é quase impossível de ocorrer. Por quê? Porque a unidade da igreja, ela já está ferida. Por quê? Porque na origem da denominação já tem a separação. Então, a separação ela se dá na origem. Por que são fundadas denominações? Na maioria dos casos, né, assim, quase 99%, é alguém que diz que Deus deu uma visão para essa pessoa, Deus deu uma orientação, mas que, na verdade, a origem é a discordância em algum ponto. Então, a pessoa discorda de uma interpretação, discorda de uma ação, discorda ali de uma liderança, e ao invés deles, né, buscarem isso no Senhor, porque Jesus é a cabeça, então ele vai orientar. Aí tem que ter o tempo gasto em oração, em comunhão, em meditação da palavra. Só que o que acontece? Não se faz isso. Aí sempre vem com o lado espiritual. Não, eu estava buscando ao Senhor e o Senhor me orientou. E aí abre-se mais uma denominação com a sua característica específica. Então, se você juntar todo esse bolo, é muito difícil ter essa unidade. Né? Você vê aí que já se tentou fazer isso com processos ecumênicos, né? E aqui, por exemplo, ecumênico, a gente tem que separar, né? O que é um processo ecumênico de um processo interreligioso. Ecumênico é o cristão. É tudo aquilo que é cristão que está debaixo da mesma casa, né? Da economia da casa, ecumênico. Então, ecumênico, as pessoas falam, eu participei de um culto ecumênico. Aí você pergunta, quem que estava no culto? A religião afro, tal. Fala, não é ecumênico.
né? Tecnicamente não é ecumênico. Ecumênico é tudo que é cristão. O que você participou foi de uma festividade interreligiosa, né? Então, assim, esse ecumenismo cristão, ele já foi tentado. Eu tenho já documentos aqui. Eu tenho um documento que ele mostra um encontro que foi feito em 2007, que envolveu grandes denominações cristãs, inclusive Igreja Católica no Brasil. Foi feito lá em Minas Gerais. Aí tem a ata da reunião, tem os objetivos, mas isso nunca é cumprido. Por quê? Porque sempre vai chegar num ponto. E esse ponto é difícil, que é você abrir mão em função do pensamento do outro. E a Bíblia, ela não é, ela mostra essas questões originais que você citou nessas comunidades, ela não coloca assim, olha, vamos respeitar a opinião de cada um. Ela não coloca isso. Você não vê que eles falam assim, olha, o Isaías pensa de uma forma, o Nelson pensa de outra e o Wilton pensa de outra. Tá bom, os três têm cada um pensamento, então cada um se respeita. Você não vê isso. Eles mandam, Paulo manda, né, falar uma mesma coisa no Senhor. Aí, se você trouxer para os nossos dias, como que isso vai ocorrer hoje? Né? Esses processos denominacionais, eles romperam com essa unidade. Então, isso é uma coisa muito difícil. É impossível? Nada é impossível para Deus. O Espírito Santo ele pode soprar e as pessoas terem... O Jimmy Swaggart já falava isso lá nos anos 80, né? Ele falava assim que ia chegar um tempo que todas as denominações iriam ruir porque as denominações já não ouviam mais a voz do Espírito. Então, Jimmy Swaggart, nos tempos áureos lá dos anos 80, pregava isso. Mas, assim, se você olhar hoje, pode ser com essa próxima geração que esteja aí, mas a atual, não. Ainda existem, não é a maioria, mas ainda existem pessoas que se apegam ao nome, né? Aquele orgulho denominacional, eu tenho orgulho de ser batista, eu tenho orgulho de ser da Assembleia de Deus, né? Até hoje tá brincando lá com a Nikele, lá, a frase que quem da Assembleia fala, né? A Assembleia de Deus é igual ao Flamengo. Uma vez Assembleia, sempre Assembleia, tal. Então, assim, hoje, se você olhar no aspecto humano, é muito difícil, Nelson, ter essa mesma comunhão. É muito difícil, porque nós estamos separados. Tem pessoas que se separam dentro da própria denominação, né? Quem aí, por exemplo, conhece a Assembleia de Deus sabe como era no passado. Se você era do Ministério de Madureira, você não podia ir na reunião do Ministério de Belém, lá da missão. Você não podia congregar com um irmão que é de uma mesma denominação. Tinha ameaças, se você for lá se reunir lá, você vai ser excluído. O Isaías sabe disso, ele participou disso. Então, assim, como é que você vai buscar uma unidade no Espírito, como Paulo diz, para todos falarem uma mesma coisa, se na origem desse fundamento tem esse problema? Então, talvez, para gerações futuras, em que hoje você vê os jovens, eles estão cada vez menos ligados nesses nomes. Os jovens não têm esse apego. A gente tinha esse apego. Até em coisas seculares, por exemplo, eu sempre cito isso aqui para os irmãos. Lá em casa, para entrar aquela margarina Quali, foi uma luta aquilo lá. Porque a minha mãe era tradicional no tal da Doriana, era Doriana, Doriana, Doriana. Aí o meu irmão falou, mãe, tem uma Quali aí que é boa. Eu já experimentei. A mãe falou, não, aqui só come Doriana. Depois de muito tempo, ela experimentou. Aí ela aceitou e começou a usar. Porque o pessoal antigo era assim. O pessoal antigo era apegado, né? Você vê lá a pessoa falar, olha, você torce para um time, você torce até o final. Hoje você vê que tem pessoas que trocam de time, então trocam de denominação. Então pode ser que essa geração que não é muito apegada a esses rótulos, elas consigam avançar nisso, Nelson. Mas com esse modelo que nós temos aí, é muito difícil isso acontecer. Podemos dizer, então, Amém. que essa igreja que Deus se comunica no todo é a igreja invisível e não a igreja visível? Tem essa linguagem? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Que entende a visão, que entende o propósito, o Espírito testifica nos irmãos, que andam na mesma fé, no mesmo propósito, que não fazem guerra denominacional, que não levantam bandeira, e que ajudam um ao outro mutuamente sem rótulo denominacional. Tem gente na denominação que tem essa ideia, e aí quando você conversa com ela, Isaías já viu isso, a pessoa fala, rapaz, eu sempre pensei dessa forma, mas eu achava que eu estava louco, que eu estava desviado e tal, porque a pessoa já tem essa ideia, mas como ela vive que sufoca, ela acha que ela está errada. Isso aí, Nelson, esse assunto é muito sério, porque isso me faz ver
igrejas grandes, onde o Espírito Santo não está mais nela. Cultos cheios, pregador prega, sabe? Você olha aquilo e aí você vai conversar com um jovem, com um amigo teu do trabalho ali, aí ele fala, cara, eu me sinto um peixe fora d'água aqui. Está há quanto tempo aqui? Já estou há 15 anos, aceitei aqui, estou aqui até hoje. Eu sou evangelista aqui, eu sou pastor aqui, mas isso aqui, eu sinto alguma coisa diferente que eu não sinto aqui. E é assustador você ouvir isso e dói muito o coração. Dói muito o coração. Igreja que tem culto de manhã, não. Igreja que tem culto 5 às 7, de 7h30 às 8, às 10, lotado, estacionamento lotado. Mas você vê um racionalismo, uma humanidade. Você não vê Cristo ali, cara, é assustador. Enquanto a igreja invisível, que igreja invisível é essa? A que se reúne em casa, em locais que você menos espera, em trabalhos, em igreja que se reúne em barco, igreja que se reúne na praia. Tem uma igreja agora que se reúne nas praças, aí você tem que ver que loucura. Eu já dei o exemplo aqui da minha cunhada, que era da Assembleia de Deus, meu genro, meu concunhado faleceu. 2 dias depois, 3 dias depois, a igreja que ela congregava, que era em casa, ela ficou 15 anos na Assembleia de Deus, que era um circo de oração, uma mulher conhecida. Com 2 anos que ela estava na igreja em casas, que se reúne em casas, meu concunhado faleceu. Na internet todo mundo viu que o meu concunhado faleceu. A igreja que se reúne no templo, podemos dizer assim, que ela congregava, ninguém veio aqui para dar meus pêsames. A igreja que ela congrega em casa, veio aqui o irmão e já veio de bermuda, o irmão de camiseta, para detalhar a visita. Ele veio aqui e falou, irmão, eu estou aqui com um envelope aqui para abençoar a sua concunhada, que eu soube que ela perdeu o esposo, nós soubemos que ela perdeu o esposo. Então, a igreja que ela se reúne está com a oferta para ela. Cara, que oferta foi aquela, Nelson? Ela quis me dar um pedaço daquela oferta, para ter ideia. Você está entendendo? Ela quis me dar uma quantidade de grana que a igreja que se reúne nos lares abençoou ela com cesta básica, com carne, um valor dinheiro para caramba. Isso é a igreja de Cristo. Por favor, irmão Emerson, você quer falar? Eu quero, porque eu tenho, na verdade, um testemunho, como o irmão Nelson falou aí, né, concomitantemente o irmão Wilton, concordando aí com a fala dele, eu acho que existe hoje uma maquiagem do interesse, né? Dependendo do interesse, há diversas nichos onde pode encaixar. Qual o seu interesse? O seu interesse é social? O seu interesse é o quê? Para massagear o seu ego? Tanto é, quando eu fiz a pergunta ao pastor, e ele fala no versículo 15 do primeiro capítulo, ele continua assim, né? Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja motivo de falso ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que me aconteceu resultará na minha libertação, graças às orações. E aí ele continua. Eu acho que a gente, o sangue no olho de Paulo, quando eu falo assim, existem pessoas que precisam de uma camada, me corrija se eu estiver errado, tá? Existem pessoas que precisam de uma camada, uma porção dobrada para poder se sentir saciado. Tem outras que ela consegue a saciedade com pouca coisa. Tempos atrás, e falo isso com muita segurança que minha esposa está aqui hoje, né? Mas a mãe do meu filho, nós tivemos uma experiência, e o Isaías sabe disso, que marcou muito a minha vida e a vida dela espiritualmente, né? Hoje eu estou presbítero pela misericórdia de Deus na igreja do Maracanã, na presbiteriana, e hoje estou dando aula lá e eu vejo como é desafiador você trazer ações do Espírito para dentro da igreja, que é puramente tradicional. E na ocasião eu tive essa experiência. Quando eu voltei para falar, na ocasião não era presbítero, tocava no Ministério do Louvor, eu fui um primeiro músico a trazer percussão para dentro da igreja presbiteriana, e isso gerou um conflito muito grande. E aí que o pastor, na ocasião, falou assim, você já está começando a trazer o pentecostalismo para dentro da igreja. E aí, a mãe do meu filho, na ocasião, dava aula na escola dominical, foi tirada,
ela era regente do coral, ela foi tirada, eu tocava no louvor, eu fui tirado, foi tirado todo aquele o nosso aparato, que era aquele lugar onde a gente se sentia confortável. E eu entendi que aquilo, o Senhor, ele tirou a gente da zona de conforto. E a gente começou a viver algo novo, que não era aquela comunidade em si. Eu não estou colocando em questão a ação do pastor, mas assim, a gente já não se saciava mais somente com aquilo. A gente precisaria de coisas a mais. O tempo se passou, né? A mãe do meu filho faleceu. Recentemente nós fomos chamados para uma ocasião, coisa que não acontecia na igreja, de uma filha de um presbítero que estava endemoniada, e aí chamaram, eu não pude ir, estava trabalhando, e o pastor foi. E aí, ele chegando lá, ele teve uma experiência de falar em línguas. E aí ele veio contar, né, no dia que a minha filha nasceu antes de ontem, ele veio contar para mim, assim, e esse mesmo pastor foi o pastor que tirou de mim, da mãe do meu filho, essa possibilidade de continuar congregando com aquela ação do Espírito, que eu entendia que era. Que na ocasião eu fui imaturo, eu usei até uma frase, falei assim, aqui na igreja eu percebo que hoje a gente pega o Espírito Santo, coloca ele sentado no banco e fala assim, olha, aqui você não atua, aqui quem manda é a gente. E aí começa a fazer a liturgia dentro daquilo pré-moldado pelo homem. E aí quando chega na ação do Espírito Santo, as pessoas não querem, porque é algo que eles não vão conseguir explicar. E aí o pastor agora vem perguntar como é que ele conseguiu, como é que ele faria para poder lidar com aquilo. Eu achei aquilo fantástico, porque que agora também ele encontrou a possibilidade de amadurecer espiritualmente, deixando de lado situações como essa. Olha, há muitos anos eu também preguei isso e agora não sei como lidar. Eu achei aquilo fantástico. Não porque ele falou para mim, mas porque eu entendi que também as escamas caíram dos olhos dele. Eu achei muito legal. Por favor, Hilton. É muito interessante isso, né? Então, é aquilo lá, o espírito, ele sopra onde ele quer. Né? A gente, às vezes, enxerga de uma forma, mas será que a gente está falando segundo a orientação do espírito? A dimensão do espírito é muito profunda. Então, você vê, passa o tempo, a pessoa lá que criticava, e agora ela teve a experiência, né? O próprio Deus não fechou para ela a oportunidade, concedeu a ela isso, e agora? Como é que ela vai explicar? E eu creio que todo mundo aqui já teve, talvez não algo dessa magnitude, né? De contra, assim, mas a gente já criticou algumas coisas que hoje, quando você olha, você fala, rapaz, quanta besteira que eu falei, né? Então, por isso que a gente tem que ser muito equilibrado e devagar, porque às vezes a gente pode estar lutando contra a própria obra de Deus, né? E na nossa certeza, a gente está indo contra o caminho do Senhor, assim como um Pedro, né? Você vê que Pedro lá mesmo, com todo o chamado dele, ele tem a visão, o Senhor fala para ele comer lá, e ele fala, não, Senhor, vou comer não. Ele conseguiu falar não para o Senhor, né? E aí o Senhor falou, não, Pedro, come porque o que eu santifiquei não torne por impuro. Então, com certeza, esse processo que o irmão Nelson falou, que o Emerson falou, não é o Espírito Santo que é lerdo, é nós que somos devagar para ouvir a voz do Espírito, para abrir o coração, para entender. Então, Deus sabe que nós somos devagar. Né? Tenho conversado com a Sheila sobre essa questão, né, de ouvir a voz do Espírito. Tem pessoas que chegam já depressa e falam assim, Deus falou comigo para eu fazer isso. Aí você fala, irmão, Deus falou mesmo contigo? Será que isso não é da sua mente? Será que você não está usando aí Deus como uma fuga? Você quer fazer uma coisa e está certificando, falando que é Deus? Outras vezes, Deus está chamando a gente. Né? Igual Samuel lá. Aí vai lá no Eli e fala, se ele chamar de novo, você fala que Deus estava chamando aquele jovem. Só que ele era chamado, mas ele não tinha o que ainda a capacidade, a experiência de ouvir o chamado de Deus. Então Deus tem chamado muitas pessoas para viver uma dimensão de fé maior, para mergulhar no Espírito. Mas o que acontece? Nós temos já nossas opiniões formadas, os nossos preconceitos. Aí Deus pega a gente e leva lá para um local, às vezes, uma pessoa que a gente não gosta. E aí você vai ver no Espírito Santo operando ali, aí você fala, rapaz, Deus é soberano mesmo. Deus, ele é grande. Eu não sou nada. Eu tenho que aprender todos os dias. Né? Então, a palavra-chave aí, Emerson, é desconstrução. A gente tem que estar sempre aberto a ser desconstruído pelo Senhor.
Posso fazer uma pergunta? Aproveitando, irmão Nelson, essa fala do irmão Wilton, eu não podia deixar aqui a respeito da questão da resistência, do resistir, né? É o que aconteceu na vida do nosso irmão Wilton, quando nós falamos a respeito de largar o trabalho dele, que ele trabalhava, né? Na Infraero, sendo bem remunerado, largar para viver da obra de Deus. Era sobre Então, isso que eu ia perguntar para você vir em cima depois disso aí. exatamente. Eu quero aproveitar aqui. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso. Isso, eu quero aproveitar aqui para passar para os irmãos o Pix do irmão Wilton, porque o irmão Wilton viveu essa experiência de trabalhar num emprego maravilhoso, né? Num emprego muito bom, em que ele ganhava um salário maravilhoso, e ele foi chamado para entrar nesse ministério do ensino, e ele resistiu demais, resistiu e falava comigo, falou com o Alain, falava com os amigos. Eu não vou ficar vivendo de oferta dos outros, eu não vou ficar disso, eu não vou ficar aquilo. Eu não quero ficar pedindo dinheiro dos outros, e tarará. Eu me lembro que um dia ele pagou para a gente um camarão, fomos uma casa de comida japonesa, Nelson. Que maravilha. O Wilton meteu a mão no bolso. Eu não esqueço aquilo mais, Wilton. O Wilton pagava, que bênção. Mas o Wilton agora, quem mantém o Wilton é a Igreja do Senhor. Quem mantém o Wilton agora é a Igreja do Senhor. Ele viu que realmente Deus estava chamando ele para uma grande obra, e nós, hoje, que somos a Igreja do Senhor, mantemos o Wilton para a glória de Deus, para ele nos ensinar, para se preparar, comprar livros, orar, jejuar, e ter essa didática tranquila que ele tem, pedagógica, mansa. E eu queria que você, irmão, que está participando desse estudo aqui, participasse também desse momento maravilhoso, anotando o Pix do nosso irmão Wilton. O nome dele é Wilton José Chine, com CH. O Pix do irmão Wilton é o CPF dele. É 285 753 398 50. Repetindo, 285 753 398 50. Esse é o Pix do nosso irmão Wilton. E você, que é servo do Senhor, tem essa disponibilidade, essa alegria em ser ferramenta, né? Ser mão, ser bênção, abençoando o reino de Deus. Abençoa a vida do irmão Wilton, porque você estará não semeando, né, Wilton? Não semeando. Você estará abençoando o reino de Deus, porque esse negócio de semear aí é complicado demais, né? Mas vamos lá. Por favor, pastor Nelson. Eu não sei, pastor Nelson, se tinha alguma irmã aí que estava querendo perguntar, mas elas estão tímidas hoje, Wilton. Sabe quem está aí, Wilton? O Estevão está aí também, rapaz. O Jorge Assis. O Carlinhos está aí. O Jorge Assis, meu pastor de Madureira. Fala, Jorge Assis. Uma pergunta, Jorge Assis. Carlinhos também está aí. Carlinhos está aí, a irmã Cissa está quietinha. Sim. A irmã Célia também está bem quietinha. Vamos perguntar, meninas. Por favor, irmão Nelson. Wilton, tem uma das passagens mais lindas que eu acho a respeito do caráter de Paulo, que está no livro de Filipenses. Se a gente olhar aqui o capítulo 4, a partir do versículo 15 até o 19, né, nós vamos ver que Paulo ele agradece aos filipenses que sempre ajudaram ele nas suas necessidades, sempre mandando mantimento. Mas uma coisa interessante que eu quero que o irmão faça um comentário dos dias atuais, de um tempo para cá, que o evangelho cresceu no Brasil, é que Paulo recebia as bênçãos, Paulo agradecia, e quando ele via que estava demasiado, ele pedia para parar. Isso. Só que a gente vê hoje, no nosso cenário,
muitas pessoas que dizem pregadores, cantores, que cobram uma fábula, ou seja, 8.000, 10.000, e querem sempre agenda lotada, eles nunca mandam parar, eles estão sempre cobrando, fazendo. Como é que a gente explica isso na visão de Paulo, o apóstolo, um homem que sofreu, que abriu igreja, que às vezes fala, não, não pode parar, dá um tempo, estou bem abastecido. E gente que faz menos que Paulo, cobrando uma fábula. Como que a gente explica isso? É bem interessante. Tem um princípio que vem desde lá do Antigo Testamento, né? Lá no tabernáculo, lembra? Moisés também mandou parar. Moisés falou assim, pode parar porque já tem o necessário, o suficiente. Deus, ele sempre trabalha na questão do necessário. Olha aqui esse princípio aí de Paulo. Vamos ver como é que isso aí se dá na vida de Paulo. Ele recebia lá os recursos e ele utilizava em favor da igreja. O mais bonito nisso, juntando esse texto que o irmão Nelson falou com aquilo que ele escreve aos Coríntios, é o seguinte. O Isaías já até falou também hoje. Paulo, ele se coloca como um modelo, como um exemplo. Então, se ele é um exemplo, o que aconteceria? As pessoas iriam seguir as suas pisadas de maneira muito clara. Porque essa questão de mestre e discípulo, vocês sabem, lá no passado isso era muito forte. A gente vê hoje aí, talvez, nas artes marciais, em alguma coisa ligada ao Oriente, que você vê que a pessoa ela segue à risca aquilo que o discipulador, que o mestre faz. Então, quando Paulo ele se coloca como um exemplo desses itinerantes, olha que interessante. Ele diz que ele tinha direito a receber. Ele fala que era digno, né? O obreiro é digno do salário, tudo. Só que olha a mentalidade avançada que esse homem tinha, irmão Nelson. Se ele se coloca apenas como um homem que iria receber e algo que era lícito, o que ia acontecer? Ia ser feita ali uma geração de itinerantes que viveriam das custas do dinheiro dos irmãos. E o que Paulo enxerga? Que naquele momento a igreja era composta em sua maioria por pessoas muito pobres. Então olha a compaixão desse homem. Ele fala o seguinte, se eu assumir isso como um modelo de vida para mim, eu posso fazer isso. Só que eu vou ser um modelo e muita gente vai seguir por esse caminho e a igreja já passa necessidade. O que vai acontecer? Vai sobrecarregar os irmãos. Aí o que ele faz? Ele fala assim, olha, para não ser pesado aos irmãos, ele começa a trabalhar. Ele vai fazer as tendas, ele vai trabalhar de dia e de noite. Tem um padre, que é o Valdecir Gonzaga, ele é professor da PUC. Ele tem na internet, vou ver se eu acho, mandar para vocês, um curso, uma aula sobre Paulo, e ele mostra, o Carlos Mesters também tem isso num livro, que é Paulo, o Trabalhador de Deus, uma coisa assim que é o título. Ele mostra o quanto Paulo trabalhava durante um dia. Era uma coisa assim absurda. Ele pegava a hora do almoço dele para ele poder ensinar. Eu já vi isso aí. Por isso que ele fala de fome, às vezes, por quê? Na hora que era para ele comer, ele está ensinando. Tudo isso por causa da mentalidade, Nelson, de não ser pesado aos irmãos. Então você vê como que esse homem lidava com isso. É lógico, agora ele está preso, não tem como ele trabalhar. Agora ele vai receber livremente. Então ele fala assim, olha, eu tinha direito de levar uma mulher crente, eu tinha direito de ser sustentado, mas a igreja não está estabelecida ainda. Tem locais que a igreja, na sua maioria, é composta de escravos, de pessoas muito pobres. Então, como que ele seguiria esse padrão? Aí caindo agora para a atualidade. Aí você fala, hoje as condições são melhores? São melhores. Mas o que o pessoal está fazendo é absurdo. O que estão fazendo é absurdo. Eles não estão pegando para ser o necessário. Eles estão pegando para acumular. E Deus é contra isso. Então, quando Paulo vai citar alguém que acumula, ele fala que é falso mestre. Você vê que sempre no Novo Testamento, alguém que usa do evangelho para ganhar dinheiro em cima das pessoas é falso mestre. Meu e aí, Deus. O que acontece? Acontecia lá e acontece aqui. Em função de ter esse pessoal, o mundo vai e blasfema. O mundo chega e fala que
o caminho da verdade está blasfemado, que é ladrão, tal. A igreja, como ela vai em função da oratória, o que ela acaba fazendo? Ela acaba não ajudando aqueles que vivem de maneira digna e acabam sustentando os falsos mestres. Acontecia lá na época de Paulo, de Pedro, e acontece hoje. Então, você às vezes deixa de ajudar, por exemplo, uma organização como a Missão Portas Abertas, né? Porque ali é o evangelho em locais que perseguem a igreja, que os irmãos que vão para lá, eles já assinam uma sentença sabendo que eles vão morrer pelo evangelho. Irmão André, então, né? E do irmão André, exatamente. Aí a gente às vezes deixa de ajudar esses irmãos que estão dando a vida pelo Senhor, literalmente, para sustentar homens e mulheres que vão pegar o dinheiro do povo e gastar com prostituição, com drogas, com uma série de coisas. Isso aí é muito triste. Sério, sério demais, sério demais. Na É, verdade, ele não permite que a necessidade se torne meio de levar vantagem, né? Paulo tinha essa característica. a Exato. pessoa ganha vários cachês e o sonho dela é se tornar morador da Barra. Ela Isso. vai lá, ela vai morar na Barra, compra carro, a igreja compra helicóptero, a igreja compra aviões e tá, papá, a igreja investe em Bitcoin e etc. e papapá. Wilton, uma pergunta. Sei que eu sei que o Emerson até coçou a cabeça ali, que ele está com outra na agulha ali. Filipenses 4,17. Sim. Eu vi uma vez um pregador muito famoso dizendo assim: Senhor, se eu tenho crédito contigo, sabe quem é? Senhor, se eu tenho crédito contigo, mas essa expressão me deixa muito encafifado. Filipenses 4,17 diz assim: não que eu procure as minhas necessidades, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou sofrido desde que Epafrodito me passou as mãos, porque me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível de Deus. Então, que texto, o que você pode me falar a respeito desse aumente o vosso crédito? Aumente, isso é espiritual? Sim. É material e espiritual, porque no reino de Deus não tem essa divisão, né, Isaías? Não tem o que é santo e o que é profano. Tudo é de Deus. Então, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, olha, mesmo que eu tenha recebido de vocês o dinheiro, o donativo, não é isso que eu estou procurando. O dinheiro, para mim, ele tem um valor representativo. Mas o que vem em volta desse dinheiro é o que eu procuro em vocês. O que é? Que é um coração livre, que é um coração voltado para a obra de Deus. Então, quando você investe, exatamente. Quando você age com liberalidade, o seu crédito está lá no céu. Não esse crédito que fala assim, Deus, eu tenho crédito contigo, como se, assim, eu fiz um monte de coisa, então eu posso sacar a qualquer momento. Não. É aquilo que Jesus falou. Ajunte tesouro lá no céu, onde a traça e a ferrugem não podem corromper. Então, quando eles agiam assim, quando eles colocavam os seus bens à disposição de Paulo e do reino de Deus, o que Paulo está enxergando não é o dinheiro que está vindo e fala, olha quanto dinheiro que eles mandaram, mas ele está vendo que o coração deles, de um coração que coloca a obra de Deus em primeiro lugar, né? É muito lindo Amém. isso. Cadê as irmãs para perguntar? Cadê as irmãs para perguntar? Tem alguma pergunta aí, Wilton? O irmão Jorge Assis, a irmã Célia, a irmã Cissa, a Manária irmã chegou aí, ó. Naira. Ô, a irmã Naira chegou, rapaz. Nós estamos falando do assunto aqui que a irmã Naira sabe. A irmã Naira é a primeira tesoureira, hein? Opa! A irmã Naira é a Ela primeira mexe com dinheiro. tesoureira. Ela mexe com dinheiro. Pois Vamos aí, lá, por favor, irmão Nelson. interessante que essa sua. Você falando disso aí, agora perguntando o Wilton explanando, eu percebi o seguinte: quanto à escrita de Paulo, ele é atual. Né? Veja bem, Paulo ele não está preocupado, veja bem, com as pessoas tentando impressionar ele com a questão financeira. Ele está preocupado com o fruto. Uhum. Meu irmão, mas infelizmente tem muitos lugares, meu irmão, que quem tem dinheiro manda.
é abraçado pelo ministério, entendeu, cara? Tem acesso livre para fazer o que quiser, é intocável, entendeu? Exato. Cara, e aí não é repreendido, para que não precisa Família nem demonstrar tradicional, força. é a família tradicional, Hilton, que como a gente, meu avô como era a aqui gente da pode falar sobre isso? igreja. Sim. Fala sobre isso, Hilton. Irmão Nelson, é só uma vida no espírito para mudar isso. Essa questão do dinheiro era uma questão muito delicada, né? Porque ao mesmo tempo que você tem uma liberalidade, eu converso isso muito com a Sheila, existe esse dom na Bíblia, a gente não pode negar. Ele está lá. Paulo fala da liberalidade, Paulo fala para os ricos abençoarem. Então ele fala, é necessário que existam na igreja pessoas abastadas, pessoas com dinheiro mesmo, mas que elas sejam liberais, que elas sejam vistas assim como os outros irmãos. Isso, Nelson, como você falou, é uma coisa atual e é uma coisa que já tinha naquela época. Se você pegar, por exemplo, a epístola de Tiago, no capítulo 2, o que ele fala? Ele fala, cuidado, vocês estão fazendo acepção de pessoa. Na vossa reunião, chega um camarada lá com anel, com dinheiro, vocês dão os melhores lugares e desprezam o pobre. Então, assim, isso já vem lá de trás. Então, é uma coisa muito delicada. A gente tem que ter isso na igreja? Tem. Tem pessoas que vão avançar, elas vão ter recursos para ela ajudar. E Deus vai abençoá-las cada vez mais. Eu conheci pessoas que eram ricas de verdade. Não é que assim que tinham um bom emprego, não. Pessoas que eram ricas mesmo. Tinha um irmão na Assembleia de Deus lá de Caxias, que quando ele faleceu, 5 pessoas tiveram que sair da faculdade. Ele pagava a faculdade para 5 irmãos. Só que se você olhava ele na rua assim, você não dava nada para ele. Ele andava numa simplicidade, numa calça jeans surrada, uma camisa social aberta, assim, mas era um homem que tinha muito dinheiro. Ele tinha muitas lojas naquele calçadão de Caxias ali, Isaías. E ele morava na Urca. Mas, assim, era um homem desprendido. Se precisasse, ele te oferecia até dinheiro, né? E chegava assim, você quer um dinheiro lá? Eu falei, não, irmão, eu trabalho, não preciso. Não, mas pode pegar. Eu falo assim, não, se um dia eu precisar, eu falo com o senhor. Mas por quê? Era um homem assim que você via. O mamon não estava no coração dele, né? O problema não é ter dinheiro. O problema é onde esse dinheiro está. Se o dinheiro estiver no coração, é o problema. Se ele estiver no bolso para ajudar as pessoas, para você ter uma vida digna, amém. Só que isso é uma coisa muito delicada, Nelson. Tanto é que Jesus ele coloca como rival de Deus no Novo Testamento não o diabo, né? Mas as riquezas. Dinheiro. Então, é É uma isso que eu coisa que queria, assim, é isso que eu queria que você fizesse uma pequena explanação, que eu ia foi do espírito isso aí. Por favor, entre nesse contexto do diabo e mamon e riqueza, por isso. favor. A riqueza no Novo Testamento, Isaías, ela é o principal oponente de Deus. Você vê que Jesus chama de Senhor. Então você tem dois senhores aí, Deus e as riquezas. Por quê? A riqueza ela está muito ligada com o pecado de Adão e Eva, que é a questão da autossuficiência. Você com o dinheiro na mão, você fica autossuficiente, você se sente poderoso. É uma coisa muito tremenda. O Romeu Bornelli falou uma vez uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, ó, pode perceber que quando você dá o seu dinheiro para alguém, é como se um pedaço do seu corpo tivesse indo ali. Por isso que muita gente tem dificuldade de entregar. Você vê que quem consegue entregar para o próximo é muito abençoado. Mas você pode ver que essa área, geralmente, não todas as vezes, mas geralmente é a última parte em que uma pessoa é conquistada na fé cristã. É na questão do dinheiro. É um oponente muito forte, Isaías. Porque se você vê que o dinheiro ele é o que movimenta o mundo. O mundo é regido por isso. E essa mentalidade de mamon, ela às vezes está na nossa vida e a gente não percebe. Você quer um exemplo? O meu filho chegar aqui para mim e falar assim, pai, compra esse jogo para mim. Aí o que eu vou falar para ele? Eu não tenho dinheiro. Ou eu tenho dinheiro. Né? É sempre assim a minha vida. Eu faço ou não faço, não é em função se eu busquei isso em Deus. É se eu tenho dinheiro ou não. Então, o que está guiando a minha ação? É a posse. Eu tenho dinheiro? Tenho, então eu faço. Mas quem disse que é para eu fazer? Então, essa resposta, às vezes, ela está tão embutida em nós que a gente não percebe que é o dinheiro que guia a nossa vida. Irmão, vamos lá almoçar? Ah, não vou porque eu não tenho dinheiro. Não, mas eu não perguntei se você tem dinheiro ou não. Eu estou te convidando para você ir comigo.
Então, a gente, às vezes, coloca esse mamon já no nosso coração sem a gente saber. A gente fala assim, eu não sou rico, eu não sou milionário, então eu estou livre do mamon. Não, não. É nas pequenas coisas, às vezes o mamon está ali. E Jesus fala, não tem como agradar. Você pode ver, se o seu coração é livre, você não sente nada quando você dá um recurso. Agora, se o seu coração está preso, quando você dá, você fica assim, eu deveria ter dado? Será que vai fazer falta? Ah, meu Deus. Ah, se eu pudesse, eu pegava de volta. Será que isso aí, agora, como que eu vou ficar? Porque o dinheiro ele tem um poder muito grande. Ao mesmo tempo que ele pode abençoar uma vida e você fazer muita coisa, como você vê no Novo Testamento, Jesus, ele era sustentado por mulheres, ele fazia muita coisa, ajudava o próximo. O dinheiro tem esse poder de travar a vida das pessoas. É o que guia o mundo. Você vê as pessoas perdendo famílias, matando as pessoas por causa disso. Então, é o principal oponente, né? A gente fica muito preocupado com o diabo. Mas você vê que Jesus ele falou, você não pode servir a dois senhores. E aonde que ele fala esse contexto? Naquele de você descansar, de você não ser ansioso. O que mexe muito com as pessoas hoje? Será que eu vou ter dinheiro para pagar a conta amanhã? E se eu perder meu emprego? E se vier um próximo presidente, como que vai ficar o nosso país? E agora, com a pandemia? E agora, com o aumento aí do dólar? A gente está sempre preocupado com as coisas dessa terra, porque o mamon ele é muito forte, muito presente na nossa vida. Ô, Hilton, eu preguei uma quarta-feira, domingo à noite na igreja, e aquele texto que Jesus lava os pés dos seus discípulos, sim, tem um momento que Jesus tem uma resenha ali com os três ali, né? Com os dois ali, Jesus fala baixinho e ele não escuta. Aí quando Jesus chega para Judas e fala com Judas, eles falam assim, o que ele está falando com o tesoureiro? Para ir comprar comida para os pobres ou para dar dinheiro, para ele comprar comida para a gente aqui, ou se é para dar dinheiro para os pobres? Olha só o que eles pensaram de Jesus. Eles já estavam preocupados, né? Eles pensaram duas coisas. Quando ele falou para Judas, o que tu tem que fazer, sim, faça logo. Isso que ele falou para Judas. Mas o restante não ouviu. Não ouviu. Aí eles ficaram conjecturando. O que ele falou para o tesoureiro? Ou ele falou, para comprar comida para a gente, ou dois, para dar dinheiro para os pobres. Por quê? Porque isso era coisa normal de Jesus. Normal. Quando a tesouraria estava cheia, o que fazia? Tem que esvaziar. Esvazia isso aí. Distribui isso aí. Cara, eu estou quase falando mistério aqui, Nelson. A gente aprende na sociologia que o dinheiro ele causa a hierarquia das classes, né? Então ele tem poder por isso. Quem tem ouro faz a regra. E uma vez, eu até fiquei assustado, né? Logo eu era novo convertido, quando o irmão me falou, e até da Igreja Universal esse irmão, né? E até, não sei nem se ele continua lá, deve estar. Ele disse o seguinte, ele falou uma coisa que eu falei, caramba, não é que é verdade? Ele falou assim, o homem consegue viver sem Deus, mas não consegue viver sem dinheiro. É assustadora essa frase. É assustadora demais isso para se ouvir. Mas é uma realidade. Parece aquela frase, né, do Napoleão, né? Perguntaram para ele assim, você consegue governar sem Deus? Aí ele falou assim, sem Deus eu consigo. Sem os sacerdotes, não. Isso. Vamos lá, gente. O papo tá bom. É interessante, Isaías. Pastor Isaías, é interessante a ideia do dinheiro, né? E o pastor Wilton falou em relação à pessoa desprendida, né? E de fato é uma área muito, muito peculiar, né? Como diz um amigo meu, né? É mais fácil você converter o coração do que converter o bolso, né? E eu vejo assim, uma das minhas primeiras perguntas, quando eu me converti lá atrás, né, tinha meus 16 anos, foi exatamente perguntar a respeito do dízimo, que era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Porque eu era oriundo de uma família muito pobre. E a gente tinha, assim, recurso muito escasso de verdade, a ponto de faltar em casa. Então, assim, na minha concepção, próximo lá de casa tinha uma igreja, né? Não vou citar o nome, vou me resguardar aí o direito de não citar o nome. Era bastarda. E eu vejo assim, a nossa família nunca foi amparada, né? Nunca foi alcançada por aqueles pastores que tanto queriam ver a igreja cheia, né? E na minha conversão, a minha primeira pergunta para os presbíteros foi isso, vem cá, eu sou obrigado a dar o dízimo mesmo? Me explica comigo. Aí ele me explicou. Graças a Deus, virou uma chave na minha mente, né? Desde a pouca idade,
E recentemente eu tive uma experiência, né? Exatamente sobre isso. Eu passei na rua de Botafogo, na Voluntária da Pátria, e tinha uma pessoa deitada. E ela cheirava, era uma pessoa em situação de rua, né? E eu falei assim, para mim, conversando com ele, eu falei, poxa, eu gostaria muito de poder ajudar essa pessoa, mas como é que eu ajudo? Primeiro que está naquela situação, vou levar para onde, né? E aí, mais à frente, eu parei no sinal, e aí uma pessoa veio me pedir um prato de comida. E aí eu falei que não, e aí eu fui embora. Aí o Espírito Santo falou assim, engraçado, você queria ajudar o que estava no chão, mas o que veio te pedir, você também não ajudou. E aí eu voltei imediatamente, fui lá e pedi para a pessoa que tinha lá uma quentinha, né? Eu falei assim, você pode, por favor, dar uma quentinha para ele? Ele viu, aí foi lá, me agradeceu. Assim, não foi nem tanto, é mais pela atitude, né? O desprendimento de querer ajudar alguém. Então, assim, eu não sei de quem é essa frase, mas é assim que o dinheiro ele é um excelente funcionário, mas ele é um péssimo patrão. Né? Quando você começa a transferir o sentimento para o dinheiro, certamente você vai ter uma dificuldade muito grande de se desprender dele. Porque, como o pastor falou, é como se uma parte de você fosse junto e desse para alguém. Né? Caramba, caramba, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Aí você vai perder o objetivo. É melhor até que não se faça. Porque o sentimento está atrelado àquela quantia lá, por menor que seja, ou por maior que seja, né? E assim, é uma palavra de Jesus tão clara, que está lá em Lucas 6,38, né? Qual que é a medida 25. Dele? E Mateus 25 também. Isso aí ele é forte. Fala assim, ó, dá e vai ser dado a você. É uma palavra de Jesus. Ele falou, pode dar. O dali é para os pobres mesmo. Ele fala assim, pode dar, que vai ser dado a você. Com a medida que você está medindo, você vai ser medido. Pode ficar tranquilo. E, além do mais, você vai ter uma medida que vai ser cheia, transbordante. Aí você fala, cara, isso é palavra de Jesus. Mas é tão difícil a gente seguir isso. É tão difícil. Hilton, tá perto de nós concluirmos, né? Pelo horário, mas está tão gostoso. Em Mateus 25, que ele fala ali, né? Isso. Tive fome, você me deu de comer. Ali ele não fala de placa de igreja, ali ele não fala se o cara aceitou Jesus. Ali ele fala, tive fome, tu me deu de comer. Tive sede, me deu de beber. Eu fui forasteiro. Cara, ele vai enquadrando e o povo que está ali fala, peraí. Quando que eu fui que te fiz? Quando eu te fiz isso? Tá falando besteira. Quando que eu fiz isso contigo? E eu disse, não, calma aí. Quando você fez para alguém que é desvalido, pobre, para alguém que é necessitado, tu estava fazendo por mim. Então, Emerson, já aconteceu o que aconteceu contigo, eu já preguei sobre isso, que quando eu saí, eu pensei assim, cara, Jesus pediu uma parada para mim, eu não dei. Aí eu quis voltar correndo, chorando, e a pessoa não achei mais. A pessoa sumiu, sabe? O cara queria vender 5 saquinhos de bala a R$1 cada saquinho. Eu não comprei, cara, que eu estava com R$40 no bolso. Aí eu falei, poxa, eu vou dar 5 para ele, eu estou com 20. Eu vou ficar com 15, com 35. Falei, pô, não vou dar, não. E o cara bem vestido, sabe? Na época da pandemia. Falei, Jesus. Quando eu voltei, o cara tinha sumido, cara. Que aí meu dia acabou. Eu chorei muito aquele dia. Veio essa palavra na minha cabeça. Eu tive fome, tu não me deu de comer. Na hora, eu falei, Jesus. Então, quem tem um temor, é muito duro isso, quando não acontece isso. Tá entendendo? Vamos lá, as perguntas. Sabe, pastor, só pegando um gancho, me perdoe, pastor Nelson. Hoje eu recebi um vídeo, depois, numa oportunidade, não sei se o grupo já viu aí, né? Era assim, uma experiência sem falar nada. Pegou uma pessoa, botou uma coroa na cabeça, uma cruz de espinho, e aí a pessoa se maquiou como se fosse de sangue, sentou na frente, num lugar escuro, e aí quando a pessoa vem com os olhos vendados, senta na frente desse personagem, e aí a pessoa desvenda os olhos dele e olha, e o personagem Jesus não fala nada. E a pessoa toma um choque, porque o que eu vou falar quando eu estou diante de Jesus? A pessoa de mancha e lágrima. E aí você não tem como você não chorar, né? Que assim, e eu me vi na situação da maioria das pessoas que não sabiam nem o que falar. Teve uma que foi lá e sentou no colo dele, deitou assim, botou a cabeça no colo. Assim, caramba, era o que eu queria fazer. E a exemplificação da figura de Jesus, né, no homem, me levou a minha mente a uma situação que eu já não podia mais imaginar, né?
e uma situação dessa, caramba, o que eu falaria, né, se ele tivesse aqui? Poxa, caramba, você poderia ter feito, e você não fez. Né? Você poderia ter contribuído, e você não contribuiu. Você poderia ter sido um agente de transformação da vida daquela pessoa, e você deixou essa oportunidade capulir entre os seus dedos, em detrimento, talvez, do egoísmo, do sentimento, né? Então, sim, vai tudo por água abaixo. É interessante. Eu vou Muito usar uma duro. figura de linguagem aqui, para a gente, para a nossa reflexão sobre. Quando Isaías mencionou Mateus 25, grande comissionamento, né, a gente tem que analisar o seguinte, que Deus ele é o mais necessitado de todos. É para pensar, porque ele se coloca no lugar do necessitado. Tive fome, tive sede, tive preso. Ele se coloca no lugar do necessitado. Então, veja bem em que posição que Deus também nos coloca. Aí que eu faço uma pergunta para o Wilton, para me finalizar aqui minha fala nessa noite. Wilton, baseado na igreja de Filipenses, sobre as ofertas, mais uma vez, que Paulo recebia. Paulo, ele recebia as ofertas e ele distribuía bem, né? Então, o que acontece? Eu quero perguntar. Por que hoje os dízimos de ofertas são bem recolhidos, mas tão mal divididos? Uhum. Eu acho que é o âmago da carta, Nelson. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Quando eles depositavam aos pés dos apóstolos, aquilo era repartido. Eles tinham esse espírito de comunhão. Eles tinham amor para com o necessitado. Eles entendiam isso que você disse, que Deus era o maior necessitado porque Deus estava nele, né? O Pedro Casadáliga, ele falava o seguinte, que o Cristo ele está crucificado, mas os pés dele estão nos pobres, que os pés de Cristo pisam essa terra na vida dos pobres. Então, Meu assim, a Deus. igreja entendia isso. Eles olhavam e Paulo falava assim, eu não posso ficar com um recurso desse, porque esse recurso aqui é para eu usar em favor daqueles a quem Cristo usava. Como que nós vamos transformar o mundo? É na partilha, né? Não é num sistema. Não é o capitalismo, não é o comunismo, não é o socialismo, é a partilha. É na partilha que a fome ela é acabada. Jesus ensinou isso. Como é que vocês acabam com a fome das pessoas? Partilhando, dividindo. Então, por que eles tinham tudo em comum? Por que eles não havia necessitado entre eles? Porque a pessoa olhava, Nelson, e falava assim, ó, isso aqui não é meu, isso aqui é de Jesus. Então, se é de Jesus, é do Nelson, é do Isaías, é do Emerson, é da Sheila, é do Carlinhos, é da Cissa, é de todos. Agora, o que a gente faz? Por medo, por ter medo do amanhã, por não confiar no Senhor, a gente vai acumulando. Então, Jesus fala assim, vê o que você tem na sua casa aí. O milagre está na sua casa. Se você dividir, se você partilhar, não vai faltar para você. É assim que Jesus quer resolver os problemas do mundo. Não é colocando o presidente ou tirando, não é, indo atrás de tecnologia, embora ela ajude. Não é isso. É a vivência. E a igreja primitiva caia na graça do povo, por quê? Qual que era o testemunho que eles davam? Eles se amam. Lá tem uns escritos antigos que falam assim, eles eram diferentes na fala? Não. Na aparência? Não. Na roupa? Não. No trabalho? Não. Então, o que eles fazem diferente que vocês ficam admirados? Aí eles escreviam, eles se amam verdadeiramente. O que é de um é de todos. Então, havia esse sentimento lá. Eu recebo aqui 1 milhão. Para que eu vou botar na poupança 1 milhão? Se o meu irmão ali está com uma dificuldade para pagar a casa dele ali, o aluguel, o outro está com fome, o outro tem que fazer uma operação. Ah, irmão, pode deixar que nós vamos orar. Tiago fala sobre isso. Né? Se você vê o seu irmão com fome, sem roupa, e você tiver as coisas necessárias desse mundo para dar para ele, e você dizer assim, ah, irmão, vai em paz, o Senhor te abençoe. Aí o Tiago fala, essa fé aí pode te salvar? Claro que não. É uma fé falsa. Porque a fé verdadeira, o que ela faz? Ela tem o mesmo sentimento. Ela enxerga e fala assim, onde é que o meu Deus está? O meu Deus está ali no Nelson, ele está necessitado. Eu vou lá fazer para o meu Deus. O meu Deus está no meu irmão. O meu Deus não está lá no céu, sentadão no trono, esperando eu dar um glória a Deus para ele.
Ele está ali no próximo. Então, isso era a realidade da igreja. A igreja primitiva falava, se você diz que ama a Deus, mas você não ama o seu irmão que você vê, você é mentiroso. O Espírito de Deus não está em você. O que a gente vê hoje é um discurso longe do evangelho. É um discurso religioso, que é um mamon ali disfarçado, que quer cada vez mais dinheiro do povo para enriquecer pregador, cantor, missionário, apóstolo. E a igreja não está testemunhando a luz. Você não está vendo Cristo nos pobres. Aí você chega a ver alguém que faz esse trabalho, mas É como de ele não esquerda. pensa igual a você, você É de fala que ele é esquerda. maldito, é comunista, que é É, padre, que chamaram é ele do até de PT. cafetão dos pobres, lá o padre Júlio Lancelotti. Então você Isso. vê, é difícil. A gente está vivendo uma época de apostasia mesmo, de afastamento do evangelho. Por isso, Nelson, que a gente não vê isso. Agora, se eu falar para você que isso não existe no mundo, aí eu estou limitando muito. A gente pode não estar vendo aqui na nossa realidade, mas eu acredito firmemente que existem locais onde os irmãos vivem nesse amor, que eles vivem dessa forma o evangelho. Eu posso testemunhar, eu já falei aqui da igreja que eu fui em Nova Iguaçu, que era em casa, veio gente de vários locais, e o amigo meu, Jorjão, ele foi chamado no carro por um irmão desse que congrega com ele, que saiu dessas denominações, né? E eu estou vendo o irmão tirando do carro dele, da mala, 4 pneus, dando para o Jorjão. Eu falei, ei, Jorjão, comprou pneu? Ele falou, não, não. Na última reunião nossa, eu falei para a igreja que eu estava precisando de 4 pneus para mim. Aí a igreja está me dando agora. Esse irmão trouxe para mim pneu, 4 pneus. Está entendendo? Isso é igreja. E existe essa igreja. O avivamento, e Isso. como eu e o Hilton sempre falamos, está existindo um avivamento silencioso. Uhum. Silencioso de irmãos que estão saindo da denominação e estão indo para essa igreja que se reúne aonde ela quiser. Existe essa igreja. Essa igreja é viva. Essa igreja vive o evangelho. Essa igreja se ajuda, ela contribui, ela abençoa. Existe essa igreja. Então, eu gostaria de concluir, se ninguém mais tem nenhuma fala, nenhuma agradecendo a todos nós, melhor, a todos os irmãos que priorizaram hoje, né, esse momentozinho aqui de ensinamento da palavra. O nosso próximo estudo será Colossenses. Colossenses, que é a carta gêmea de Efésios, né? Isso. Colossenses, vai ser muito bom. E o irmão Emerson aí, se não estiver participando, pode convidar os irmãos aí para participar, a tua esposa, manda ela ligar aí o Zoom aí. Quinta-feira, 21 horas, estamos aqui para aprender, mergulhar na carta aos Colossenses, para aprendermos lá os quatro. Wilton, não esqueça, não. Não fala, não. Não fala, não. Peraí. Não fala, não. Cadê? Os 4 ninguém. É. 4 ninguém da carta de Colossenses. É forte, Nelson. Quinta-feira a pancada vai ser dura. Porque não tem como falar de Colossenses e não usar a igreja de hoje. É complicado demais. A pancada vai ser mais dura ainda. Então, eu queria agradecer aos irmãos pela participação, às irmãs, irmã Célia, irmã Sheila, sempre abençoando, irmã Cissa. Eu louvo a Deus pela vida das irmãs, a irmã Naira, o irmão Estevão. Estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor e pedindo ao nosso irmão Emerson, que nos despedisse em oração. E aquela brincadeira de sempre que nós temos aqui, né? Logo no final, teremos aqui um lanche lá na cantina, irmão Emerson. Eu quero agradecer aí, boa noite aí a todos, a paz do Senhor. Irmã É bom Naira. escutar mesmo falar sobre dinheiro, realmente é bem complexo, né? Eu não entrei não, porque eu peguei a metade, né? Mas peguei uma parte bem interessante. Eu agradeço aí pela participação aí também, pelo estudo, e uma boa noite a todos, tá bom? Até a próxima. Amém. Irmã Naira é uma das mulheres lá da igreja que, quando tem a necessidade de um santo lá, ela, junto com a assistente social, ela que sempre está na cabeça lá de pegar os donativos, é a roupa, é isso, é aquilo.
ela tem esse desprendimento e essa habilidade. Então, louvo a Deus pela vida da irmã Naira. Se não tem mais ninguém Amém. para considerar alguma coisa, por favor, irmão presbítero da presbiteriana Canela de Fogo, Everton. É aí pertinho, Nelson. Hein, Nelson? É aí pertinho aí, ó. Eu sei. É Eu sei. Botafogo. Não, ele é favor. do Maracanã. Eu conheço. Maracanã. Maracanã eu conheço. É o presbiteriano mais canela de fogo que tem. Tem uma Batista ali perto dele ali. Opa, que bom, foi um prazer participar aqui com os irmãos aqui. Louvo a Deus pela vida de vocês. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graça, porque nós separamos, ó Pai, em nossa agenda, mas o Senhor sabia, ó Pai, que nós estaremos aqui, fazendo parte desse estudo, queremos louvar a Deus, ó Pai, exclusivamente, por esse grupo de irmãos que abriram mão, abdicaram desse momento para poder aprender a Tua palavra. Te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, pela vida do pastor Wilton, pela vida do pastor Isaías, Senhor, no nome de Jesus, pela vida de todos que aqui participam, no nome de Jesus, que essa ação, que essa atitude, Pai Santo, possa não somente ficar entre nós, mas que possa perpetuar no nosso meio, que nós possamos abençoar outros, ó Pai, porque como nós somos ensinados, se aquilo que nós recebemos, ó Pai, ficarmos conosco, de nada adiantou nós pararmos aqui à frente para poder estudar, que nós possamos germinar, Pai Santo, essa palavra, que essa palavra possa alcançar outros corações e que nós possamos ser, ó Pai, um agente de transformação na vida daqueles que precisam e necessitam, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos ajude, nos guarde, nos proteja a nossa família. Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento e faz de nós instrumento em Tuas mãos. Te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando, para quem não se inscreveu ainda no canal lá, Isaías Campo dos Santos, se inscreva, por favor. E tem lá o estudo que o irmão Ito vai colocar no grupo, né? Sobre o que nós aprendemos aqui. E louvamos a Deus pela sua vida, meu irmão. Até quinta-feira. Fiquem na paz.